bem-vindos a 21 Training Coaching. Sou o Joe Laschuchinski, apresentando o nosso tradicional informe diário. Lembrando que esse nosso informativo é completamente patrocinado pela nossa aplicação, disponível aí nas versões online também para o seu celular, smartphone e também para o seu Android. Muito bem, convidamos aí para que você possa fazer a prova, testar aí gratuitamente durante 10 dias. Basta baixar a nossa aplicação aqui diretamente da nossa página. Você poderá aí provar e receber sinais, ter acesso ao nosso Training Room também durante 10 dias de maneira gratuita. Muito bem, vamos começar então com a nossa análise. Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching, apresentando hoje o nosso informativo diário para índices bursáteis, válido para esta quinta-feira, 7 de agosto de 2014. Começando hoje com o Standard & Poor's, vemos que o Standard & Poor's no gráfico semanal não conseguiu confirmar a ruptura aí dos 1910, apesar de que esta correção depois, na semana passada, apresentar um forte engolfo de baixa. Vemos que ainda poderia ser um fundo ascendente aqui no semanal e seguir com a tendência altista e voltar a testar o topo anterior. Aqui no diário vemos que está respeitando milimetricamente esta LTA, não conseguiu fazer a ruptura, respeita. Eu esperaria a ruptura dessa LTA para buscar algum tipo de operação vendedora, porém vemos que no gráfico mensal a correção é muito ordenada e a longo prazo esta tendência está completamente intacta, é totalmente altista. E tudo isso pode ser apenas um recenteio para a formação do pivô maior aí no gráfico mensal. Isso são conceitos de fratalidade. Já o Nasdaq. O Nasdaq vemos que a correção é muito mais ordenada, muito mais tímida, respeitando claramente aí os 3.850 pontos no semanal. No diário, ainda que haja a formação aqui do possível ombro, cabeça a ombro, respeita a zona de suporte. Bastante complexo para pensar em vendas, vemos como a média está pendente para cima, o que nos complica muito a situação para buscar uma venda. Já o Dow Jones, repicando aí com maior força, respeitando exatamente aqui o suporte no semanal dos 16.300 aproximadamente. No diário vemos deixando aí uma cauda longa, uma vela de reversão de tendência, ao menos parcial. Veremos agora se o repique será ordenado ou profundo para este Dow Jones. E vemos no gráfico mensal a correção também é super ordenada para um possível pivô de alta no mensal. Já nos europeus, vamos com o DAX. Este DAX sim apresentando uma correção um pouco mais profunda em relação aos americanos. Vemos que no mensal chega ao nível psicológico dos 9.000 pontos. Respeitando, chegando até os 9.000 pontos aqui, nível psicológico, exatamente aí. No semanal vemos que aqui existe uma importante zona de suportes, uma vez que passa a ruptura aí sim os 8.500 poderiam ser o seguinte objetivo, porém no diário já vemos que existe uma sobrevenda, o movimento está esticado em velas e o mais provável é que venha um repique por aqui. Já em Paris, vamos com o K40. O K40 vemos que no mensal também está nesse importante suporte aqui dos 4.180 e a correção ainda poderia ser ordenada para a formação de um mínimo maior aqui e um fundo ascendente neste período de tempo. Já no semanal pode confirmar um piso duplo e repicar. Veremos agora no diário qual será a profundidade deste repique e esperar o primeiro fundo ascendente no diário para buscar uma compra. Olha, nós seguimos, vamos com o índice australiano, o AUS 200. Esse índice segue completamente lateral, fez um failure aí, uma ruptura falida, não conseguiu confirmar o breakout e corrigiu com tudo, né? Então, agora se romper esse suporte aqui dos 420, a média móvel dos 200 períodos será o seguinte objetivo. Já veremos. Seguimos com o FTSE, o índice de Londres. Tivemos que no gráfico mensal é totalmente lateral, estou com resistência, mas provável que venha visitar o suporte no 6.440 aproximadamente. O semanal está em pleno suporte, muito lateral, muito sujo esse ativo. Se confirmar aqui a ruptura, aqui temos o suporte mensal
também coincidindo com esta LTA de longo prazo. No diário, fechou hoje com uma vela de reversão de tendência. Veremos se o repique será ordenado ou profundo nesta quinta-feira. E finalizando com o Nikkei, índice japonês. O Nikkei, vemos que depois dessa grande ruptura falida, esse grande failure aqui no semanal, deixou aí martelo invertido, vela de reversão, confirmando esta semana com forte correção abaixo dos 15 mil pontos e buscaria uma venda até os 14.400. Já no diário, o negócio é a média móvel de 200 períodos, o seguinte topo precedente daily, ou um padrão de continuação baixista em 4 ou em 1 hora abaixo da média móvel 200, ou seja, dos 15 mil pontos. Poderia ser uma excelente oportunidade vendedora por aqui. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para índices bursáteis. Sou o Diogo Lassuchense. Um abraço e fiquem com Deus.